Começar a nossa live. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lisiane Baldissera, do Estúdio Aprimora. Trabalho já há 14 anos com Pilates. E nessa quarentena a gente resolveu que precisava abordar um tema que está sendo muito comum, que é o bruxismo. Daí a gente conversou com a doutora Carolina, e daí eu vou apresentar para vocês a doutora Carolina Suman, formada pela URGS. Isso, E daí a gente resolveu fazer esse bate-papo para abordar sobre o bruxismo. isso. Vamos É porque a lá. gente tem visto muito que essa ansiedade toda, o estresse aumentado nesse período, tem sido relatado por muitos pacientes como um motivo que eles sentem que estão apertando mais os dentes, né? Tanto pacientes que já tratam bruxismo, quanto outros pacientes que começaram a notar agora que têm apertado os dentes. Então, eu não sei como é que tu tem visto nos teus alunos também, se eles têm relatado dor, essas queixas. Tem. A maioria, por estar trabalhando de casa, por estar em home office ou por estar cuidando de filhos, porque a gente está com várias jornadas, né? Trabalho, família e tudo junto. A A rotina é maio... completamente diferente, né? Diferente, a maioria relata quando vai iniciar as aulas. Dor cervical, cefaleia tensional, dor na torácica. Quem não tinha nem relatado que tinha bruxismo, porque isso é quando a gente começa fazendo a avaliação do Pilates, a gente questiona até para abordar, para saber como é que vai seguir, né, as aulas, qual vai ser a abordagem. Quem não tinha está reclamando muito e Uhum, falando sobre acordar com dor na bochecha, com sensação de estar pressionando mais os dentes, uhum, tá mais tenso, é. bastante assim. Então, eu achei importante a gente... Oi, Carol. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, A tela tá travada, mas tô te ouvindo. tá. Eu acho que era interessante a gente falar, né, o que é o bruxismo. Isso, a gente esclarecer, né, informar o que é o bruxismo. Então, o Isso. bruxismo a gente caracteriza como um distúrbio, uma doença, né, que ela vai ter origem no sistema nervoso central, tá? Então, ele vai se manifestar como uma atividade muscular relacionada Uhum, aos músculos da mastigação. A gente pode perceber essa atividade como ranger os dentes, apertar os dentes, uhum. tensionar a musculatura toda envolvida da mastigação, tá? De uma maneira não funcional, então não voltada para mastigação, para fins normais, né? Então, até gostaria de falar assim, para a gente perceber, então, já que é uma atividade, o que seria a posição em repouso dessa musculatura, tá? Então, queria até falar para vocês assim, coloquem os dedos nessa região aqui, assim, ó, no canto aqui da mandíbula, tá? Que a gente vai palpar um músculo que é bem fácil de palpar e ele está envolvido na mastigação, que é o masseter. Então, Uhum, apertem os dentes. No momento que a gente aperta e encosta os dentes, esse músculo ele salta, né? Então, uhum. primeira coisa, quando os dentes estão encostados, a gente está ativando essa musculatura, a gente está contraindo. Não só o masseter, como outros músculos envolvidos, né, em toda a mastigação e o processo de fechamento dos dentes. Então, quando os músculos estão relaxados, os dentes não devem estar encostados. Então, essa é uma primeira informação. Os dentes, Sim, normalmente, quando a gente não está mastigando, não está se alimentando, os dentes devem ficar levemente afastados. Mas tá. não só afastados, a musculatura tem que estar relaxada. Não adianta também Relaxado. estar afastado, mas, né, contraindo tudo. Então, Uhum, os dentes eles não devem estar encostados. Além disso, quando a gente está contraindo essa musculatura, a gente também está jogando aqui nessa região onde a gente tem a articulação, a gente está jogando a cabeça aqui do côndilo, aqui da mandíbula, contra o fundo da articulação, da cavidade onde ela articula. Então a gente joga tá. ela para cima e para trás. Então a gente faz uma compressão na articulação, tá? Quando a Tá. musculatura está ativada, a gente está contraindo e apertando os dentes, E certo? daí, isso pode gerar dor só na articulação ou pode gerar dor, tipo, no ouvido,
Pode, cervical? pode ter também, aham, com certeza. Como é muito próximo do ouvido, às vezes tem uns pacientes que relatam uma dor próxima ao ouvido, uma dor assim mais interna, né? Tá, Que daí entra num distúrbio dessa articulação, tá. tá? E não Ah, pode o que, continuar. Tá. Então, o que a gente sabe é que tem alguns estudos que afirmam que tem mais ou menos 20% da população, né? Estima-se que Sim. 20% da população sofre de bruxismo e que pode acometer várias idades, né? Infelizmente, até crianças podem ter processo de bruxismo, né? Podem estar apresentando bruxismo. Em relação à dor, ela pode estar presente também. Então, o bruxismo pode desencadear alguma disfunção muscular, né, Uhum. e articular, alguma disfunção que cause dor, mas não necessariamente, tá? Então, Tá. alguns pacientes, às vezes, podem ter uma oclusão praticamente perfeita, sem grandes alterações, sem grandes problemas, né? Uhum. E apresentar, quando diagnosticados com bruxismo, apresentar uma dor muito alta, né? E outros pacientes que a gente pode ter diagnosticado que tenham bruxismo, já tem uma perda estrutural muito grande nos dentes, podem ter altos desgastes nos Uhum. dentes e não apresentar nenhuma dor associada. Tá. Então, pode ter dor ou não. Ou não. É Ah, bem individual. Independente de ter dor ou não, é muito importante que a gente trate esses pacientes, né? tá. Porque isso pode afetar a qualidade de vida pelo processo doloroso, pode Uhum. afetar a estética, Tá. a gente vai ter danos estruturais nos dentes, nos tecidos todos de suporte, e às vezes os danos são irreversíveis, né? Sim. O- os pacientes, eles podem se expor a riscos maiores de algumas doenças, por exemplo, ter sensibilidade nos dentes, né, Tá. por apertarem, travarem. Deixa eu só. Tem uma perguntinha ali que a Rúbia fez. Quais os sintomas? Então, além da dor, os sintomas do bruxismo podem ser o apertar os dentes, além de apertar, ranger. Opa, É, desculpa. Não é corona, gente. Aguinha agora. sim, existem alguns sinais clínicos que a gente observa mais frequentes em alguns pacientes que têm bruxismo, tá? Tá. Por exemplo, quem faz apertamento nos dentes, a gente nota que a língua, a borda da língua, ela é toda edentada, assim, ela é toda marcada com o contorno dos dentes. Porque às Uhum. vezes o paciente faz uma pressão da língua contra os dentes. Outro achado clínico também que a gente vê bastante é a linha alba, que é uma linha interna da bochecha, bem na altura de onde os dentes se encostam, uma linha esbranquiçada por queratina também por esse contato. Alguns volumes ósseos, que a gente chama de exostose óssea, Hum. principalmente na região, como se fosse um volume na gengiva, tá? Sim. Endurecido, volume ósseo, na região superior aqui da maxila, pelo lado de fora, e é muito comum do lado interno da mandíbula, assim, na parte dentro, assim, dos dentes, também um volume. Tudo por excesso de força, né? Dissipada aos dentes. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar também é que o bruxismo, ele não é só à noite, né? Era isso. Eu ia te perguntar se ele era só de dia, só de noite. É, Se só tem uma característica. não, a gente pode ter o bruxismo à noite, que é chamado de Uhum. bruxismo do sono, tá? Ele é o que as pessoas mais conhecem, né? Que a Tá. gente mais ouve falar. Geralmente as pessoas que têm bruxismo do sono, elas relatam, alguém que dorme perto delas relata, faz muito barulho durante a noite, faz Sim. esse apertamento, né? E, e elas podem relatar uma dor de cabeça, dor, cansaço pela manhã, tá? Pode estar relacionado também a alguns outros distúrbios do sono, como insônia ou apneia do sono. Mas hoje tem se falado muito sobre o bruxismo de vigília, então seria o bruxismo acontecendo durante o dia, tá? Tá. Ele está muito associado a ansiedade e estresse, e a gente percebe muito em atividades que exigem concentração,
né? Às vezes está trabalhando, está estudando, está Uhum. prestando atenção aqui na live, está aqui, ó, saltando o músculozinho. Então, pode ser também por apertamento, tensão, travamento, ranger os dentes, né? Dentes. Durante o dia. As Tá. pessoas que têm o bruxismo de vigília, elas geralmente têm dor no final do dia, tá? Ah, Podem ter daí já é, os sintomas já são diferentes. Pode ser diferente, aham. E pode Tá. ter as duas coisas associadas Pode, também. era isso, eu ia dizer, pode ser os dois, tu pode ter só o noturno, pode ter o de vigília. É, E eu ia te exatamente. perguntar já, porque a gente ouve muito, tem bruxismo, usa placa. Assim, É a o gente que tem é o que. tratamento de placa? Que tipos de placa existe? Se tem outros tratamentos? Sim, é importante que a gente avalie o paciente como um todo, tá? Não existe um tratamento único para o Uhum. bruxismo. Então, a gente tem que avaliar uma série de aspectos individuais, até essa questão de ansiedade, se ela é muito presente. Então, cada paciente vai ter suas características e nós vamos ter que montar um conjunto de estratégias Tem. mais adequado. Então, só uma placa, achar que vai solucionar o problema, eu acho muito restrito. Então, geralmente, Tá. eu indico que tenha um tratamento, inclusive multidisciplinar, né, com outras áreas que se colaboram ali para a gente tratar o paciente melhor. Tu Tá. sabe, né? Eu uso bastante da físio, Sim. indico muito para os pacientes, eu acho que tem muitos benefícios. Acho que a gente vai falar bastante sobre isso também. Também. Então eu acho que só a placa, ela não, né, sozinha não é o controle. Até uma coisa que algumas pessoas perguntaram. Ah, o bruxismo, então, ele tem cura? Não, a gente não pode dizer que o bruxismo tem cura. O que a gente vai dizer é que o bruxismo ele pode ser controlado, Tô anotando tá? as perguntinhas aí, tá? Daí eu já vou te Beleza. fazer. Isso. Ah, Então, o tratamento ele vai ser voltado para o controle da dor, quando a gente tiver placa do processos clareamento. dolorosos. E a gente precisa muito também recuperar os danos que o bruxismo já causou. Sim. Então, se nos dentes ele causou algum tipo de desgaste acentuado, né? Está envolvido num processo de envelhecimento precoce dos dentes, que a Sim. gente fala muito trincas, fraturas Tu- dentais, isso tudo tem que ser recuperado também, para que se recupere a função normal dos dentes, da articulação, Tá. tá? Isso é bem importante. E que seja feita também a proteção dessas estruturas e a educação do paciente sobre o problema dele. Então, a placa ela entra como uma alternativa para a gente controlar o bruxismo do sono, Tá. tá? Então, como tu me perguntou, assim, como que é essa placa, Placa. né? É. Essa placa é uma placa protetora e uma placa estabilizadora. Então, ela não pode ser qualquer placa, tá? Ela Sim. tem algumas características que a gente preconiza para que tenha efeito. Então, Uhum. elas têm que ser rígidas, Foi uma pergunta anterior. Eu ia dizer, ela é rígida? Porque eu ela vou tem que ser dizer, uma placa rígida. eu Pode tenho falar? placa e a minha é rígida. Isso. Eu até Ela vou tem que te ser. mostrar. Pode mostrar. Se essa Aham. aqui, ó. Agora vão me conhecer. Não, essa aqui é a minha plaquinha. Exatamente. Então, se vocês forem ver, a placa, ela tem Ela é feita de um bem, ó. material duro, é um acrílico, tá? Isso. Ela é uma placa que tem uma espessura, ela não Espera que pode eu ser muito fininha, vou mostrar aqui, deixa eu ver, dá pra ver. né? De lado, assim, bota ela de Aí, ladinho. de É. ladinho. Ela tem uma espessura em torno de 2, 3 milímetros, né? Mas ela tem que ter uma espessura que seja confortável para o paciente Uhum. também e que vai fazer justamente esse espaço de afastamento entre os dentes. Então, isso vai se refletir também na articulação. A articulação, a gente vai fazer uma descompressão, né, da articulação, mantendo os Sim. dentes afastados. Ela é rígida, ela é lisa também, sem contatos entre os dentes. Então, os dentes vão se tocar, mas eles não vão se encaixar, né? Ela é lisa. Tá. E ela é totalmente personalizada. Então, ela tem que ser feita para aquele paciente, né? Com algumas características específicas. Teve uma outra pergunta.
Aí se pode usar a placa de clareamento, aquelas plaquinhas mais molinhas. A placa de clareamento ela é uma placa bem diferente da placa de bruxismo. Ela é uma placa Tá. específica para o gel clareador ficar em contato com os dentes. Então, ela é de outro material, é tipo um silicone. Ela é feita a vácuo, então ela se encaixa perfeitamente nos dentes. Ela é Uhum. bem fininha. Tá. Então, não, a gente não Não. indica. Até porque, assim, como ela é meio macia, para o bruxismo do sono, ela não vai fazer aquele afastamento que a gente precisa para que tenha a Uhum. descompressão. E às vezes, para alguns pacientes, eles até ficam mascando aquela placa. Eles estimulam uma hiperatividade ainda, então pode até piorar o processo. Então a gente não costuma indicar. Os objetivos que a gente tem quando instala uma placa, então, no paciente, que a gente Uhum. dissipe essas forças oclusais, faça elas dissipadas, né, entre todos os dentes, Tá. e evite essa compressão lá na articulação, na ATM, tá? Ela vai funcionar como se fosse um objeto estranho, que fique na boca, Uhum. e vai diminuir a força muscular, né? Tá. Diminuindo a força muscular, a gente diminui também a força de compressão da ATM, força mastigatória, Uhum. e ela também vai proteger os dentes do desgaste, né? Sim. Que pode acontecer de uma maneira, no momento que a gente não está consciente, né? Durante o sono, Tá. né? Uma Eu coisa ia. que me perguntam muito, assim, então fiz a placa, né? Deu. Uso no dia que eu tô me sentindo ansiosa, né? Não, Isso! Eu não já ouvi pode. alguém fazer isso, não vou poder É, falar quem é. é. Tipo, só usa na semana que tá de tensão, na quarentena? Não. Não, Usa não. sempre. Ela tem que ter um uso contínuo. Claro Tá. que isso também vai ser, depende do paciente, né? A gente tem que conhecer, cada um vai ter suas Sim. características. Então, vai ser entre daquele conjunto de estratégias que a gente falou, Aham. a gente vai definir também como que aquele paciente vai usar, mas ele não pode usar só de vez em quando. Tem que ter um uso contínuo. Tá? Tá, E é pra muito mon... importante. Não, Pode falar. pra ter um resultado bom, né? Exato. Pra E é não ter muito crise, importante, cefaleia. não, para a gente manter o controle do processo, né? Como a gente falou, Aham. não vai ter uma cura, é preciso que tenha um controle. Tá. Uma coisa que é muito importante, então, que os pacientes que usam a placa, que eles que toda vez que eles vão na consulta, que seja revisada essa placa também, Tá. tá? Isso é importante, de tempos em tempos revisar, É, pra fazer para esse que ela ajuste. para que ela seja ajustada, porque no momento que a gente faz, a primeira vez que a gente faz uma placa, ela vai ter um certo ajuste. Às vezes, aqueles contatos dos dentes com a placa, eles podem mudar com o tempo. Uhum. Tem pacientes que fazem tanta força que eles podem criar até algumas canaletas, assim, alguns vincos naquele acrílico. A gente precisa remover, precisa ajustar. Tem pacientes que literalmente roem a placa, então isso tudo tem que ser revisado para que ela se mantenha ativa e Claro. da maneira adequada, né? Para colaborar para o tratamento. Eu já vou te perguntar uma coisa que a Kelly me perguntou ali do calor, tá? Que eu acho que é da Uhum, sequência, porque daí também aborda que as pessoas chegam no estúdio, tô com dor tensional, tô com dor no trapézio, tô com dor na cervical. uhum, Uso gelo ou uso calor? Tô uhum. com dor na TM, uso aqui na articulação mandibular, uso gelo ou calor? Tem uma dúvida que eu também Que a gente às vezes conversou, né? indico, mas que acho que é nada melhor do que uma fisioterapeuta para explicar toda a ação do calor. O calor funciona, como O, usa. o calor funciona. O calor é usado para tu aumentar a circulação e poder trabalhar aquela musculatura que está contraída, que está aparecendo tipo novelo de lã, porque quando tu tem uma contratura, o músculo fica tipo um novelinho de lã e ali não tem circulação. Então, o Uhum. calor, quando a gente vai usar as terapias manuais, uma terapia miofascial, um deslizamento, a gente usa o calor para aumentar a vascularização dessa região e para depois trabalhar esses pontos de contratura, que a gente chama de trigger points, enfim. Uhum. Daí, nessa região, basicamente, a gente usa calor.
Daí usa calor aonde? Onde tem ventre muscular grande, perto de articulação, de tendão, ou uma região muito vascularizada, tipo base de occipital, a gente não usa calor. Vai usar calor bem na cervical e aqui na região dos trapézios. Uhum. Às vezes a gente está fazendo fisioterapia manual para a parte de cintura escapular e cervical, e daí, vai, porque daí a gente acaba trabalhando, quando está com cefaleia tensional, a parte de masseter, a parte de temporal. Daí pergunta, vou chegar em casa, vou colocar calor aqui na mandíbula, né, no masseter? Não. É uma região Bem muito importante. é uma região muito vascularizada. Tem estudo para as duas coisas, tanto para o gelo como para o calor. A gente preconiza por usar aqui gelo, porque além de ser perto de articulação, se tu usa o calor, na hora alivia muito. Só que tu tem uma cascata de circulação. Então, tudo que estava ali de catabólito do músculo, ele vai começar a se mexer. Então, depois que tu faz o calor, a sensação, a primeira é prazerosa, e a segunda vem aquela dor latejante, que é o que acontece tanto aqui na mandíbula como na base occipital. Então, Tipo um rebote, assim, do calor. tipo um rebote. Então, nessas regiões a gente não usa calor, a gente usa gelo. Então, E daí colocar mais gelo atrás aqui do pescoço mais e para atrás baixo. e para baixo. E nunca em articulação, porque às vezes o que acaba acontecendo, tem contratura nos trapézios, mas tem alguma lesão de ombro, alguma bursite. Vou colocar um calorzinho aqui. Não, longe de articulação. Articulação, gelo para acessar a inflamação e fazer a analgesia, só. Então, ter uma orientação profissional específica para o Ter seu um- caso É né? é bem E, importante e, chegar e relatar isso. e o calor pode usar, tipo, com uma bolsa de água quente? Uma bolsa de Ou... água quente tem que ser um calor moderado, não pode ser aquele calor escaldante assim que vai queimar. Colocar uma proteção, uma toalha, uma camiseta, não direto na pele, porque tu pode causar queimadura. E também tem um tempo de 15, Uhum. 20 minutos, 30 assim, ó, no máximo, porque senão tu tem aquele efeito rebote. De ao invés de Uhum. causar o relaxamento e aumento da circulação local que tu quer, tu causa um efeito contrário, que daí é pior. Sim, sim. Então é bem importante falar isso, porque às vezes as pessoas dizem, quero melhorar, e às vezes acabam exagerando e acaba piorando o quadro, né? Ou às vezes Quanto tempo ela pergunta? 20, 30 minutos no máximo, né? no máximo. 15, 20 minutos. Tá ótimo, porque tu fez aumento da Ótimo. circulação e era o que tu precisava para começar a dar uma ajuda pro teu músculo, para ele começar. Daí vai ter várias técnicas. Vai fazer Uhum. alongamento, vai fazer uma terapia manual, vai fazer uma miofacial, vai fazer. Eu indico muito a terapia manual e a liberação miofascial para quem está se sentindo contraturado, né? Uhum. E quem está com quadros mais doloridos também. Aí, Sim. muitos pacientes não sabem o que é isso. Daí, se tu puder também explicar um pouco como que funciona a liberação miofascial, esses pontos de Os pontos tensão. são. Não, vou explicar assim. Depois, lembra, tem uma pergunta de exercício físico, se ajuda. E tem algum específico? A gente vai responder essa questão, porque isso a gente conversou Uhum. também antes, que é bem importante. A parte da terapia manual e miofacial, a gente vai trabalhar com a liberação tanto da fáscia como do músculo. Então, quando tu tem pontos doloridos de dor, a gente vai tentar desativar esses pontos, aumentar a circulação e tentar realinhar a fibra muscular. São específicos. Tem alguns, dependendo se tu vai fazer com dígito pressão, é dolorido. Se tu vai fazer só um deslizamento, não é tão dolorido, ou traço miofacial, vai liberar, tu vai conseguir ter um aporte circulatório ali e vai conseguir liberar também essa musculatura. Mas daí a gente tem que analisar e ver que caso e para quem a gente consegue fazer. Tem pessoas que não toleram muito toque. E daí tu não Uhum. consegue fazer uma boa liberação miofascial ou uma boa terapia manual. E que daí se sentem bem numa acupuntura. Então tu vai indicar acupuntura ou um agulhamento a seco. São Tem, várias são várias técnicas. técnicas, não tem assim a uma específica e essa é a melhor de todas. Não, vai depender de cada pessoa
e o tipo de sensibilidade, se tem sensibilidade à dor, se não tem, tem umas que são muito resistentes à dor, então Ou também daqui a não é, pouco a pessoa não gosta de agulha, daí não vai querer fazer acupuntura, também né? não vai querer fazer acupuntura, pode usar ventosa, pode usar taping, que é as bandagens funcionais. Uhum. E daí, voltando lá, ó, exercícios físicos ajudam? Ajudam. O exercício físico vai ajudar. A gente trabalha com Pilates já, eu e a Rúbia, que está aí, já há 14 anos, 15. O exercício ajuda para a parte atencional, sim, com uma regularidade, com estímulo. O que que o exercício físico, para quem tem esse tipo de tensão, ou tensão cervical, ou em outras regiões, não especificamente, tu tem que ter um limiar, tu respeitar aquele teu limiar, teu limite durante o exercício. Se for um Uhum. exercício para quem tem tensão muito vigoroso, nem sempre é tão bom. Então, qual é o exercício específico? Um que tu se sinta bem de fazer e que te traga um prazer. Para tu ter aquela liberação de endorfina e ter aquele ganho benéfico com o exercício. Isso até a gente Uhum. andou olhando, tem um estudo norueguês que eles fizeram com 46 mil pessoas. Na Noruega foi, se eu não me engano, ano passado. E daí eles fizeram que o exercício físico para dor crônica específico é muito benéfico, mas não tem um que seja bom. Ou o aeróbico é melhor que o anaeróbico? Não. Ter Desde uma que rotina Tina é é o que vai fazer que. mais diferença, talvez, né? Assim, Isso. e também, assim, uma coisa que eu acho que é bem importante do exercício é a sensação de bem-estar, né? Ser uma atividade prazerosa também no dia a dia da pessoa e que ele pode ajudar em outros processos também, de ansiedade, pode ajudar a facilitar o sono também, né? Pode ajudar nessa regulação do sono, então ajudar, consequentemente, no bruxismo do sono. Uhum. Então, até eu Tem. tava pensando, a gente falou muito do bruxismo noturno, né? Uhum. Mas, como eu falei, existe, e é uma das coisas que mais tem se falado hoje em dia, do Sim. bruxismo em vigília. Uhum. Então, esse hábito de apertar, tensionar a musculatura ao longo do dia. E isso precisa ser tratado também, tem que ser identificado Uhum. e precisa ser tratado. O tratamento Ah, para isso, ele se baseia muito numa autoobservação do paciente. Então, às vezes eu pergunto, sente que aperta os dentes durante o dia? O paciente, não, mas eu acho que não. E daí, enquanto está conversando comigo, eu vejo aqui, ó, saltando aqui, assim, de tensão. Então, no momento que a gente começa a se observar, a gente vai conseguir identificar em que momentos e se tá apertando os dentes. Então, eu sempre falo, durante o dia, pensa como estão meus dentes, né? Tô aqui estudando, tô fazendo tô um home assim? office, tô aqui assistindo a live. Como é que tá teus dentes enquanto tá assistindo? Tá encostado? Desencosta os dentes, tá? Não precisa Tá. abrir a boca, mas Não, só. desencostar, relaxar a musculatura, né? Respira, faz pausas ao longo do dia, aquela coisa assim de abrir aqui o peito, respira, solta a musculatura. Tá. Começa a tornar esse apertamento consciente, né? Perceber que tá fazendo. Começar a perceber. Essa é a terapia que a gente mais indica pro bruxismo de vigília. Então, tinha até uma das perguntas que me mandaram na caixinha tô sentindo que tô Uhum. apertando meus dentes durante o dia. O que que eu posso fazer? Começa a ter o hábito de auto-observar e autorregular também, Uhum. tá? Tem um Tá. recurso muito interessante que eu quero aproveitar para dar de dica para todo mundo, que é uns aplicativos que dá para baixar no celular, tanto para iOS quanto Android, que funciona muito. Eu indico bastante para os pacientes, que é o aplicativo Desencoste Seus Dentes, Uhum. tá? É bem fácil de baixar e ele vai te ajudar a criar o hábito de se auto-observar. Então, ele Sim. ajuda muito a gente começar a parar, observar, soltar e também a monitorar como que está acontecendo isso. Então, como ele está muito linkado à ansiedade, ele pode estar também muito linkado a processos dolorosos também. Então, é bem importante que torne isso consciente.
Veio duas perguntinhas anteriores aí. O caso, tipo, tem uma espectadora que falou que ela tá nessa atual conjuntura, ela tá apertando mais os dentes, tá sentindo mais tensão. Nesse caso, usa-se placa ou precisa fazer uma avaliação antes? Como é que funciona? E daí, em seguidinha, tem uma bem interessante. O Botox também pode ser uma opção? Tá. Eu acho que tem que avaliar cada caso individualmente, né? Em relação a Uhum, o que que eu faço? Faço a placa? Tem que avaliar, tem que se conhecer esse paciente, fazer todo um questionário, a gente tem que saber o que que vai funcionar melhor para ele, ver quais estratégias podem funcionar. Às vezes a gente faz até algumas placas emergenciais, tá? Para alguns processos, que também funcionam bastante como uma alternativa assim, provisória para acalmar algum processo doloroso. E muito essa questão do bruxismo de uhum. vigília. Então, começa a se auto-observar, auto-conhecer e autorregular, tornar ele consciente. E até essa questão assim, de consciência, eu estava pensando que a Eu gente fala também. muito de postura, né? Tura. Seja consciente da sua postura, ficar mais retinho, baixa o ombro. E eu estava me lembrando que o Pilates, vocês falam muito isso. Então, Muito isso. Eu como, comecei a como rir que porque é a frase acho que tu mais repete durante o é dia. o que eu mais repito para todo mundo, que a gente precisa ter consciência do corpo, a gente precisa perceber como é que tá a musculatura. Uhum, Uma das coisas que a gente faz quando começa a aula, a primeira coisa é respirar. Respirar para quê? Respirar para ter aquela consciência do corpo, como é que tu tá, e começar a ter aquele relaxamento e tentar ver o que que tu vai fazer, que exercício, que musculatura tu vai tensionar, qual é a carga que tu tá dando para aquele movimento. E daí eu passei e não falei. e como é que tu acha que o Pilates em si ele pode ajudar nesse processo quando tem alguma disfunção muscular? Bem nessa parte da consciência corporal e trabalhar bem a parte postural, porque no início as pessoas não percebem que estão tensas. A maioria, quando tu vai fazer a avaliação, chega com os ombros que a gente brinca, os ombros como brincos lá nas Na orelha? orelhas. Daí tu diz, vamos relaxar. Não, mas eu não tô tensionada e tá com o ombro aqui, então diz, relaxa, tenta sentir esse espaço. Então, essa parte de reeducação postural mesmo, consciência do corpo, e daí tu aprender aonde que tu tem que colocar a carga. Tipo, no Pilates, a gente tem o core, que é o centro do corpo, a parte profunda do abdômen. Muitas vezes tu acaba nem respirando direito, então tu não vai nem usar o teu abdômen. Se tu começa a trazer Uhum, essa consciência da respiração, que tu tem intercostal, que tu tem diafragma, que tu tem abdômen, essa tensão que vai superior, que não deveria estar sendo sustentada na parte superior, né, da cervical, cintura escapular, tu coloca para o abdômen. Daí tu vai redistribuir essa carga e vai colocar força onde tu tem que colocar. Então, tu acaba que tu vai reabilitar a função do teu corpo. Porque o corpo ele vai se adaptando com dor, né? Para não é. sentir dor. E vai perdendo mobilidade, né? Perde mobilidade, isso aí. Fica Mobilidade aqui mais da rígido, cervical, o pescoço fica fica né? rígido, anteriorizado, ou dependendo, tu pode fazer o contrário, ficar com a cervical retificada, daí tu perde Uhum, mobilidade da parte torácica. Daí tu perdeu uhum, mobilidade da parte torácica, que é a parte superior do tronco, tu vai ter mobilidade aonde? Vai jogar para a lombar. Então, o corpo uhum. vai se adaptando. Daí tu diz, ah, não, mas eu não tenho problema na cervical, eu só tenho dor na lombar. Mas daí a tua dor na lombar vem da onde? Daí, por isso que a gente precisa fazer uma avaliação. E a gente troca muita informação com outros profissionais, que foi por isso que a gente chegou e teve essa ideia da live, né? Com certeza. Porque Ninguém trabalha sozinho, né? isso aí, daí às vezes, tá no Pilates. Não, o Pilates não é único, não vai conseguir, né, tratar tudo, não. Ele vai ser uma molinha da engrenagem para fazer o tratamento, que pode ser para várias coisas. Às vezes a gente Uhum. até, tá lá, tu sabe, tu aperta os dentes quando vem com cefaleia tensional. Não sei, quem sabe faz uma avaliação, porque às vezes não se dá conta, né, disso. É. Outras vezes, tá com que tu vê, identifica com uma hipomobilidade de vertebral ou de outra articulação do quadril que tenha ligada à fáscia, né, às fáscias, que daí a gente já troca ideias e troca informações com a osteopatia, que fecha Uhum. muito com isso.
Então, Osteopatia, vocês têm também no estúdio, né? também tem um parceiro que vai lá e atende. Ah, legal. Que em breve teremos uma live também com ele, para a gente trocar Ó, essas informações. Porque eu acho que quanto mais ferramentas a gente tem, quanto mais trocas a gente tem interdisciplinar, a gente consegue ajudar as pessoas de uma forma melhor. Porque eu acho que tu não tem uma única ferramenta que nem a gente brincou, a plaquinha, a placa, né? Soluciona o bruxismo. Não, é um conjunto, né? exatamente. E a individualidade de cada paciente, né? Uma coisa que eu uso bastante no consultório, que eu gosto com uma terapia em conjunto, que é não medicamentosa, é o uso do laser também. Também. Então, acho que também pode É ter um bem bom. efeito. Laser de baixa potência, né? Um laser que não é um laser que queima nem nada assim. O laser que vai atuar a nível celular, né? Como Sim. um biomodulador do processo, ele vai atuar como um analgésico, como anti-inflamatório, a nível celular. Então, bem legal. A gente até falou da respiração, mas a Ruby ali estava comentando com a gente sobre Uhum. principalmente agora, a gente está nesse período de quarentena, até eu comecei a live, eu estava assim, né? Porque a gente fica outras situações. A gente não respira, a gente respira daqui para cima, né? Esquece. Fica aquela respiração assim, quando tu vê, tu tá tenso, não. O pescoço tá aqui Uhum. E aqui, né? rígido. Trabalhando aqui ou travando e o E ombro lá em cima. daí o ombro lá em cima. Então, essa parte da respiração profunda, de trazer consciência para essa respiração, é importante. Uhum. Muito importante. E parar, fazer pausas durante o dia, né? Que agora tá todo mundo estudando em casa, trabalhando em casa, às vezes também numa postura, acho que não ideal, Uhum. e tem que Fazer fazer pausas pausas para regulares. respirar, solta aqui, percebe como tá a musculatura da mastigação, como que tá a coluna, né? Isso é bem importante, eu acho. Até a gente chegou a falar, mas não respondeu lá a questão. Uhum. Que tem Botox. Funciona? Então, assim, a toxina botulínica, né, que pode ser o Botox, tem outras marcas também, Uhum. ela é uma substância que, quando aplicada no músculo, ela vai ter um efeito de relaxamento do músculo, tá? Então, ela inibe a contração de algumas fibras musculares. Uhum. A questão é que, assim, na literatura, a gente não tem ainda evidências que sustentem o Botox para tratar o bruxismo, tá? Então, não é, assim, uma terapia de primeira escolha também. Eu acho que, Uhum. que tem que ter muito cuidado com isso, porque as pessoas às vezes querem a pílula mágica, né? Ah, eu vou aplicar alguma coisa, não vai contrair, vou curar o problema. Não. As evidências não se mostram bem nesse sentido, até porque, como eu falei bem no início, o que a gente sabe é que o bruxismo ele tem origem no sistema nervoso central. Então, se a Uhum. gente atuar apenas no músculo, não quer dizer que aquele processo foi controlado. Então, tem várias outras terapias que a Uhum. literatura sustenta muito mais para aplicação, né, que tem efeitos melhores. O Botox também ele tem um senão que é o custo elevado, né, Uhum. da toxina, ele é uma aplicação mais cara, e tem um efeito limitado de alguns meses. Eu diria assim, tem alguns casos específicos, né, pacientes específicos que, sob uma avaliação de um dentista, pode ser que ele, por algum motivo, ache que naquele conjunto de estratégias seria benéfico, por um período de tempo, limitar a potência muscular. Às vezes, para Tá. fazer alguma reabilitação, o paciente precisa diminuir aquela força, enfim. Então, isso é muito individualizado, mas achar assim, eu vou fazer a aplicação da toxina e vou me livrar do bruxismo, não é bem assim que tem se mostrado. Tá, eu acho que foi respondido, então. Que eu Deixa ia eu te ver. perguntar. Tem mais alguma pergunta aí? Não. Tava vendo da cura, a gente já falou, tá? Avaliação, tratamentos. A questão do alongamento, Elise, que tu falou.
Sim, a gente faz. Como é que pode fazer, assim, alongamento? O que que tu indica? Tá. Além, tipo, agora as pessoas em casa, tipo, ah, tu vai avaliar, a gente não tem como fazer uma avaliação e ver o que cada caso, que tipo de alongamento é específico. Então, a gente até montou, até tem na página do estúdio, alongamentos específicos para a região cervical e Uhum, peitoral, que é só para diminuir a tensão. Daí, o que que tem que fazer? Lá tem bem orientação como tu vai fazer os alongamentos da parte da região cervical, do peitoral, quantos segundos tu faz, quantas vezes repete. Mas o que sempre tem que cuidar é respeitar o limite do alongamento. O que que é o limite do alongamento? As pessoas às vezes acham que para alongar tem que doer. uhum, Não, não tem que doer. Tu tem que sentir que tu tá alongando o músculo e que ele tá espichando, que ele tá afastando. Mas não é aquela coisa assim, ah, não, tá lá esgaçando, quase rasgando o músculo. Não. Alongamento para funcionar ou para ser bom pro corpo, ele tem que ser num limite que tu sinta que tu tá fazendo aquela tensão. Porque se tu uhum. tensiona demais, faz aquela sensação de o músculo está rasgando, tu faz ali micro lesões. E daí tu já tem uma contratura, né? Tu já tem uma região tensa, que já tem diminuição de aporte sanguíneo, e tu vai fazer mais uma micro lesão em cima, tu só vai aumentar o teu problema. E Uhum. daí, quando a gente consegue que vá para consultório para fazer a terapia manual, ou a gente indica para ósteo, daí sim, daí a gente vai fazer técnicas de liberação ou traço miofascial, que o que que é? Que é aumentar a vascularização. Uhum. Que é o que que seria um traço miofascial para as pessoas entenderem. É quando tu vai estimular ou vai fazer um deslizamento, que daí tu traciona a pele, porque tu não vai ficar arrastando a pele, e tu vai aumentar o aporte sanguíneo. É uma pressão que vai ficar levemente avermelhada, mas que aumente a circulação. Não é uma pressão tipo um amassapão, a grosso modo explicando. Uhum. É uma Isso coisa assim, as pessoas podem fazer em casa? podem fazer em casa, podem fazer Hum. em casa. Claro, é sempre bom tu ter alguém para te orientar a fazer. Uhum. Porque às vezes tu vai dizer, ah, mas eu posso sair fazendo? Poder pode. Mas às vezes aquela parte da tua consciência corporal, tu tá com dor, tu quer que a dor vá embora. E às Uhum. vezes até chega quando vão fazer aula alguns alunos, a gente tem a gente gosta de fazer algumas liberações com aquelas bolinhas de espinhos, tá? Sim. Então, fiquei, sei lá, fiquei 2 horas com aquela bolinha pressionando lá na parede. Não, tu Ficou tem mais um, dolorido ainda. ficou mais dolorido ainda, porque meio que tu macera o músculo. Então, tu tem um tempo que tu fica, tu tem um período, a gente tem que sempre orientar. Tu não vai ficar um tempão até desmanchar a contratura. Porque tu E se precisa eu... também que a musculatura se acomode. E daí tu vai ter que depois ver, vai fazer exercício de mobilização de coluna para liberar essa articulação, porque o músculo não fica sozinho, ele está inserido numa articulação. Então não Uhum. dá para tu trabalhar o músculo e não trabalhar essa parte articular. E daí, na maioria das vezes, a gente acaba trabalhando concomitante com outros profissionais, que é a parte também da osteopatia. Uhum. Porque tem algumas coisas que tu vai fazer de mobilização ativa, que a pessoa vai fazer e consegue fazer, mas outras vezes não consegue. É uma coisa mais profunda. E daí tem que entrar a parte de outras técnicas, que daí entra a ósteo. Olha só, tem uma Sim. pergunta, Carol. Fazer tratamento ortodôntico pode resolver o bruxismo? Então, algumas pesquisas que a gente tem são que não existe. Opa, voltou. Tudo bem? Tá, Voltou? É, uhum, não existe uma relação nem de causa, nem de efeito assim tão uhum, benéfico do tratamento ortodôntico. Então, dizer assim, como a gente falou, né, o bruxismo ele tem uma origem lá no sistema nervoso central. A gente tem bruxismo em pacientes com os dentes perfeitamente alinhados e em pacientes que têm maloclusões, problemas ortodônticos. Assim como, às vezes, um paciente que tem os dentes perfeitamente alinhados tem e o outro não tem, né? uhum. Então, isso é muito individualizado. Eu acho que nenhuma evidência mostra que tratar os dentes ortodonticamente vai isoladamente resolver o bruxismo.
porém a gente tem vários benefícios de um tratamento quando bem indicado, né? Uhum. Então é inegável que a gente vai controlar, por exemplo, melhor as forças entre os dentes, vai ter um efeito protetor de como essas cargas vão atuar em cada dente, né? Além de Uhum. estética, outros benefícios para higiene, né? Mas assim, eu tenho bruxismo, vou fazer o tratamento para isso, isoladamente não se mostra eficaz só para isso. Ó, reforçando o que a gente tinha falado antes, que a Rúbia também falou, porque não tem como ter live com três, né? Bom seria se a Rúbia tivesse aqui com a gente para trocar Com esse certeza. bate-bola, né? Então, é legal sim orientar que deve ser realizado o alongamento com liberação miofascial e tem que ser supervisionado por um profissional. Não é só não, por favor, não saiam baixando vídeos do YouTube fazendo sozinhos, tá? Porque às vezes a gente pode fazer um movimento errado e piorar. É, Porque é, hoje tem essa coisa muito do recurso, mas às vezes a gente precisa de alguém para avaliar e te dizer, tu tá com bruxismo ou não tá, porque às vezes é só uma tensão, mediante a tudo que sim. se tá passando no momento. Nem sempre pode ser o Tem, bruxismo ou nem sempre é uma tensão. Tem que ter uma avaliação. porque a dor, vamos dizer assim, essa disfunção muscular, ela pode estar ligada também a outras coisas, né? Outras questões, pode ter uma outra doença sistêmica também. Então, enfim, isso tudo Uhum. tem que ser avaliado caso a caso, né? O que que vai funcionar melhor para cada paciente. E uma coisa que às vezes as pessoas dizem, ai, tô me sentindo tensa, eu vou ficar massageando aqui, apertando. Isso aí ajuda de alguma forma ou talvez de repente pode até piorar o problema, né? Ficar apertando o tempo inteiro aqui? Ficar apertando, massageando em casa. Massageando? Não, não Notei faça isso. que eu tô tensa, daí Tô fico aqui tensa. apertando. Não, não fica aqui apertando, porque assim, o que que acontece? A gente tem uma técnica chamada dígito-pressão, que é da terapia manual, que tu fica realmente apertando pontos doloridos de dor, que é os trigger points. Mas tu tem um tempo, que isso é avaliado, quanto tempo tu vai fazer, quantas repetições tu vai fazer, em que tipo de músculo tu vai fazer. Daí, às Uhum. vezes, tu vai, tô com dor aqui, vou apertar muito tempo, ininterruptamente, tu vai ter aquele efeito reporte que a gente falou. Daí pode ter cefaleia tensional, se tem crise de enxaqueca, pode desencadear uma crise, ou se Uhum. base de occipital também, ficar pressionando. Não, tem que ter uma avaliação. Olha só, cuidado com a hiperestimulação, a Rúbia falou ali. Isso Uhum. aí. Teve uma pergunta aí em cima, peraí, que se dá para usar placa de bruxismo com aparelho? E se esse problema se agravar ou vir a aparecer pelo emocional que estamos enfrentando agora? Tipo, tem correlação com a parte psico? Sim, pode ter bastante relação, né, com essas questões psicossociais também, né? Então, muitas vezes o paciente fazer uma terapia, ter um acompanhamento com um psicólogo ou psiquiatra, ele é uma atitude assim fundamental para que a Uhum, gente ajude no controle do processo todo. Em relação à placa com aparelho, é bem complicado porque com aparelho ortodôntico, seja um aparelho fixo, seja os alinhadores, né? Os dentes, eles estão a cada dia numa posição. Eles estão sempre mudando. E a placa, por ser rígida, ela não vai conseguir se adaptar uhum, aos dentes. Então, a gente pode... Claro, acho que antes de colocar aparelho assim num paciente, isso também tem que ser investigado. Como é que é esse paciente? Conhecer as características dele. Se ele tem alguma disfunção, uhum. que isso seja tratado e controlado antes e durante o tratamento, mas aí a questão da placa ela é um pouco mais complicada porque, né, não vai conseguir encaixar. Então a gente pode pensar individualmente em algumas outras estratégias também. Tá, ok. Tava vendo se tinha mais alguma questão aqui. Uma coisa que eu tenho percebido muito, assim, né, como a gente tem falado dessa questão do estresse, e como isso pode gerar, pelas todas essas mudanças que a gente está tendo na rotina, uma má qualidade do sono e, Hum, consequentemente, o bruxismo do sono, ele pode estar ligado a essa má qualidade do sono.
o que a gente percebe, assim, o excesso da exposição às telas, de uma maneira geral, então, celular, notebook, Sim. televisão, a gente tem muitas evidências mostrando que isso pode afetar a qualidade do sono. Então, hoje, todo mundo em casa, sem estar na sua rotina normal, muito mais exposto durante o dia e à noite também, podem estar tendo esses distúrbios e terem um bruxismo até acentuado por essa ansiedade, esse nível de estresse ao longo do dia, dificuldade de induzir o sono. Então, isso tem que ser bem observado também. A posição, até a gente tem um postzinho de quantos quilos fica na cervical quando a gente tá com o celular, que tu vai projetando e inclinando, né? Então isso Uhum. tudo reflete na cervical e como é tudo interligado, a gente, né, não é uma coisa, uma coisa separada. Mas enfim, tu vai tensionando a parte cervical, a parte torácica e vai transferindo para a boca, eu acho que é inevitável, né? É. Então, acho que tem que chamar bastante atenção, assim, que o tratamento, ele envolve também mudança de hábito, né? Uma série de hábitos, seja de começar a se auto-observar, uso de alguma placa, as terapias indicadas e também ajudar ao nosso corpo ter uma rotina mais saudável. Então, a prática de exercício, ela Se vai mover, né? beneficiar, pode ter efeito nessa, como a gente falou, de ajudar a ter essa consciência corporal também e ajudar no ciclo do sono também, É, né? ó, a Ruby acabou de colocar ali, ó. Entre exercício físico regular, sim, bem feito, tem que ser bem feito e orientado. Não saiam fazendo 2 horas de um exercício. Ah, hoje eu já fiz 2 horas de exercício, tá ótimo, né? Vai relaxar. É, Também tu vai tem que cuidar que tu pode hiperestimular. E é, um, qualidade de sono. Tem é, estudos que dizem assim que o exercício físico moderado na semana, o mínimo para te ter esse efeito benéfico é 150 minutos numa semana. uhum, Então, numa semana, 150 minutos, sendo que a gente tem 8 dias na semana, é bastante tempo para a gente poder se 7. movimentar. Às 7. Ai, aumentei um dia. Bem que seria bom às vezes, né? 7 Ter é, mais... tá, tô precisando de um dia a mais na minha semana. E o que tá fazendo essa quarentena? Eu vou dizer, Com certeza. eu tô sentindo falta de bater perna na rua, né? Perna que eu Sim. digo, correr, porque eu gosto de me movimentar, muito. Então, ficar em casa, a gente tá se adaptando agora, dando aula online, então tu fica mais tempo parado. Então, eu tenho feito estratégias para movimentar o corpo e conseguir também, porque tu viu que eu uso placa, tem dias que eu tô esquecendo a placa, que é uma coisa horrível, mas eu tô esquecendo. Então, eu tô precisando aumentar a atividade física e eu faço atividade física regular. Quando eu É comecei a até. correr, eu não gostava, porque eu sempre amei o Pilates, eu já pratico Pilates, sei lá, 15 mais anos. E daí eu precisava mais coisa para drenar energia, porque eu acho que não tem um exercício único. Ah, eu só vou fazer aquele. Tu pode gostar Uhum, de vários exercícios, e acho que mantendo o corpo em movimento, essencial. mantendo uma qualidade de vida, uma qualidade de sono. Tem pessoas que dormem 6 horas e ficam bem. Tem pessoas que precisam 7, 8 ou mais. Tem E a pessoas. qualidade do sono também, né? É, E também a gente tem que cuidar isso muito nas crianças, né? Que estão ficando mais tempo dentro de casa, sem atividade, mais mas ansiosas com tem aquela que. energia reprimida, né? Vamos dizer É, assim. E que também estão muito expostas a essas telas, que podem estar tendo uma qualidade de sono ruim, tanto para os isso. adultos quanto para crianças, né? Mas uma coisa que eu indico bastante é que seja praticada também a higiene do sono. Não sei se tu costuma falar isso também para os teus. Costumo falar também. Tipo, a parte de desligar meia hora antes, no mínimo. Toda a parte de É, eletrônico. ir Tentar preparando, preparar para dormir. Tipo, aquela parte que a preparar gente para fala dormir. da respiração, antes de começar um exercício, para relaxar, a gente faça nessa respiração para dormir. Ah, ó, duas Também, né? perguntinhas e a gente tem 2 minutinhos. É melhor fazer os exercícios?
do Ricardo, sim, é melhor fazer exercícios. Independe, tem que escolher um que seja prazeroso. Eu vou ter que, é melhor de manhã ou de noite Para para melhorar. melhorar o sono? Pode passar. Depende. Para cada pessoa tem um ciclo circadiano, cada pessoa tem um funcionamento. Tem pessoas que funcionam super bem para fazer exercício de manhã e não vai afetar o sono. Tem outras pessoas que preferem fazer o exercício à noite e não vai afetar o sono, pelo contrário, vai ajudar a melhorar o sono. Então, cada pessoa tem que avaliar, fazer, experimentar os exercícios de manhã, de tarde, de noite, ver o que se adapta e também tentar inserir na sua rotina. Às vezes me perguntam, porque daí é a parte do educador físico que não é a minha área, mas 15 minutos de exercício e alongamento é suficiente? Dá para fazer? Suficiente, suficiente não é, mas é melhor do que ficar parado. Então, se tiver 15 minutos no dia para tu começar a criar uma rotina de inserir o teu exercício, o teu alongamento no dia, começa. É melhor do que a gente ficar parado. A gente precisa fazer aquele passinho de formiga um dia de cada vez. Uhum. Mais E alguma coisa, eu ia Carol? dizer Temos também, às um vezes. minutinho. Ah, não, eu Passou ia dizer que é rápido. muito Precisamos rápido. mais uma live. Eu ia dizer assim, que às vezes eu indico também fitoterápicos, então alguns chás ao longo do Uhum, dia que ajudam na ansiedade, chá de funcho, chá de erva doce, umas coisas, algumas substâncias que ajudam. Antes de dormir também podem ajudar a melhorar a qualidade do sono, algum chá de melissa, por exemplo, né? Pegar sol durante o dia também ajuda a regular o ciclo circadiano. Então são medidas bem simples, assim, que a gente sim. vê alguns benefícios em todo o processo, né? Tá. Se cair agora, qualquer coisa eu te chamo de novo e a gente finaliza. Então Para tu tá. continuar. Não, era mais assim, dar uma pincelada, porque, claro, isso aí vai ter que ser orientado por um profissional da nutrição. Existem alguns exercícios, principalmente exercícios que exigem muita potência e força muscular de alta intensidade, Uhum. que as pessoas, durante a prática, elas podem também apertar os dentes. Tem algumas modalidades, tipo box, crossfit, que usam É, placa, né? O CrossFit é certeiro, assim, porque ele tem uma alta intensidade e geralmente trabalha com altas cargas também, né? Então é muito comum que, enquanto esteja fazendo a prática, esteja travando a musculatura. Então isso pode gerar um dano tanto muscular, articular, quanto para os dentes. Então, existem placas que a gente pode indicar também para a prática esportiva. Ela é uma placa um pouco diferente da placa de bruxismo noturno, aquela que eu falei que era rígida, Uhum. né, lisa. Ela é uma placa que também tem uma espessura mínima, mas ela é uma placa que ela é um pouco mais macia, tá? Tá. Não precisa ser uma placa muito volumosa, que nem a de box, por exemplo. Mas ela também é feita sob medida, ela é toda ajustada, mas que ela ajuda a dissipar as forças. Então é importante também que os praticantes de atividade física muito intensa e se observem se estão Uhum. apertando, daqui a pouco uma musculação muito pesada, faz muita força quando vai levantar um peso, que de repente usem algum dispositivo assim também. Isso às vezes a gente até percebe no Pilates quando vai respirar, porque tu tem toda a questão da respiração, que tu vai soltar o ar, a pessoa solta o ar e, né, tenta fazer aquela força. Então a gente diz, vai soltar o ar, relaxando a boca, sentar aquela tensão. Porque quando tá Uhum, acostumado com a tensão do dia a dia, tu transfere tensão para essa região. com certeza.